Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Gente, essa vai ser a primeira recomendação do nosso quadro Vira-Latas Letrados, que é onde eu venho e trago recomendações de leituras para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho desse livro e por que ele é importante para a nossa discussão aqui. O Darcy, ele ficou mais de 30 anos da vida dele estudando a história brasileira, né? É um antropólogo. E nesse livro dele, ele deixa muito explícito o que aconteceu aqui no Brasil em relação às pessoas mestiças, né? E uma parte muito importante também do conteúdo desse livro é que ele faz uma diferenciação entre o processo de colonização que aconteceu aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil, e o processo de colonização que aconteceu nos Estados Unidos, né? E por que que isso é tão importante, né? Um dos meus professores perguntou: por que você fica comparando com os Estados Unidos? Porque nós estamos hoje em dia, principalmente na internet, nos inspirando nos Estados Unidos para falar de raça, né? Então você vê as pessoas usando terminologias como light skin para se referir às outras, como se isso fosse natural e normal aqui no Brasil, né? Então eu gosto sempre de trazer esse paralelo para a gente poder entender por que a identidade multirracial ela tem que ser válida aqui no Brasil para a gente combater o racismo. O Darcy Ribeiro, ele descreve como ninguémdade esse lugar dessa pessoa mestiça, né? Que já não é branca, já não é africana, ou já não é branca, já não é indígena, ou hoje em dia os três, né? Porque nós temos pessoas que são mestiças das três matrizes. Então ler esse livro é uma grande identificação para as pessoas mestiças e que passam por situações de ambiguidade, de ninguémdade, de não pertencimento que a gente conversa tanto aqui. Problemáticas, né? Então todos os livros eu vou trazer as problemáticas e as críticas que eu tenho a eles. A problemática desse livro, gente, é que ele coloca uma conceituação, uma ideia de etnia brasileira que é meio problemática, né? Então até o próprio Ailton Krenak critica e fala, quando o Darcy Ribeiro fala de povo brasileiro, que povo brasileiro é esse que ele tá falando? No campo do povo brasileiro, como dizia o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro gostava de se referir a um povo brasileiro. Até hoje tenho dificuldade de reconhecer sua constituição mesmo, povo brasileiro. Se povo brasileiro são negros, índios, pardos, brancos, amarelos, todo mundo, nós estamos agora no contexto político em que nós vivemos no Brasil, em que um ministro diz que eu não suporto ouvir a palavra povos indígenas, e que o presidente avalia que uma comunidade quilombola deve ser calculada por arrobas, que nós somos animalizados na estatística do Estado brasileiro. A minha pergunta é: que povo brasileiro é esse que alguns autores, sejam antropólogos, sejam historiadores ou sociólogos, insistem em invocar como se fosse uma entidade assim espírita, que a gente invoca e ela baixa, né? Porque por mais que todos nós, né, como pessoas brasileiras, tenhamos um problema de identidade, tenhamos essa síndrome de vira-lata, não são todas as pessoas que passam o que pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas mestiças passam, né? Nós temos uma branquitude, nós temos o racismo acontecendo, marcando a nossa sociedade muito fortemente, né? Então, quando você traz essa etnia brasileira como se nós fôssemos uma população unificada e pertencente a uma mesma etnia e racialidade, isso pode levar a caminhos meio problemáticos, né? Tem um trecho que ele fala assim: os brasileirinhos que aqui nasceram encontraram-se numa terra de ninguém. Eles não eram índios, nem europeus, nem africanos. E a partir de uma carência essencial, tiveram que criar sua própria identidade étnica, a brasileira, que era distinta das matrizes que lhe deram origem e cujo traço principal era o de ser uma sociedade mestiça e sincrética. Não é que isso seja mentira, gente. Porque assim, mesmo com o racismo estrutural da forma que ele opera, nós, como brasileiros, temos em comum uma certa crise de identidade que acontece em vários níveis. Por exemplo, uma pessoa preta que cresce em uma família que não tem consciência negra, se um dia ela for se conectar com suas matrizes africanas, ela vai ter a sensação de: nossa, é tão interessante minhas raízes, mas eu não sou africana, sou brasileira, né? Então tem isso, eu já conversei com muitas pessoas pretas que sentiam isso, só que num grau pequeno, né, de crise de identidade, que a partir do momento que ela começa a buscar essa reconexão, a sensação de pertencimento, de querer honrar esses ancestrais que foram trazidos violentamente para serem escravizados, cresce e a crise de identidade ela vai se dissipando de alguma forma. Outro exemplo, pessoas que são lidas como brancas aqui no Brasil, no território brasileiro, de norte a sul, e aí chegam na Europa ou nos Estados Unidos, fazem uma viagem e percebem que nesses lugares essas pessoas não são
vistas como pessoas brancas. E aí também tem uma crise de identidade, mas lá eu sou branca, que eu não sou o que eu sou, eu sou um brasileiro com crise, né? Então nós temos essas situações. Ou, por exemplo, uma pessoa de origem indígena que não pôde ter acesso à etnia que ela vem, né? Qual era a etnia matriz, quais eram os hábitos, a cultura desses indígenas que ela é descendente, então ela tem essa crise, né? De se reconectar, mas eu não nasci junto com uma comunidade indígena, o que eu faço e tal. Então tem também ali uma certa crise que é relacionada com toda a nossa história colonial. Ou seja, todas as pessoas no Brasil têm um pouco dessa crise que é falada, né, no livro do Darcy Ribeiro, de que ele diz que a identidade brasileira é formada a partir da negação, né, de não sou isso, não sou aquilo, então eu sou etnia brasileira. Só que tem várias reflexões que a gente pode fazer sobre isso. E para nós, pardos, pessoas mestiças que têm fenótipo ambíguo, essa discussão ela é muito mais importante. Nós somos o tipo de pessoa onde isso mais se agrava, onde isso é mais intenso, né? Então, por exemplo, eu, que sou uma pessoa parda de origem euro-afro, quando eu me conecto com a África, que eu me conecto muito, né? Eu tenho até uma tatuagem, que é o meu lado africano, a experiência ainda fica incompleta, né? Diferente de uma pessoa preta que se conecta com a África, ela pode ter um estranhamento, como eu expliquei pra vocês anteriormente, mas não é tão grande quanto o estranhamento de uma pessoa com fenótipo ambíguo como eu. Então eu me conecto com a África, né? Eu sou um bandista e a minha preta velha, ela sempre me coloca nesse lugar de você faz parte, você pertence, você tá com a gente e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu tenho as minhas matrizes europeias, ibéricas, italianas, né, que eu fui atrás de pesquisar muito para saber toda a minha origem. E então não fica completo para mim só, vou me conectar com a África, acabou, sou negra clara. Não, né, a experiência fica incompleta, ainda fica um lugar de linguidade, um lugar de não pertencimento, um lugar de muitos questionamentos, muitas dúvidas internas e externas. Então, por isso que esse livro é muito importante para nós, pessoas mestiças. A gente só não pode cair nesse mito de que existe uma etnia brasileira, porque isso não é real. E para falar, né, dessa questão da identidade brasileira, identidade nacional, eu vou trazer o próximo livro da semana que vem, a próxima recomendação, que vai ser, não vou contar porque é surpresa, mas eu falo para vocês ativarem as notificações do perfil para verem a próxima recomendação, que é um conteúdo que critica essa ideologia de que teria essa identidade étnico-brasileira, né, essa etnia brasileira. Então já ativa as notificações para não perder, eu vejo vocês na semana que vem.